Bom dia, boa noite, boa tarde, meus queridos. Vamos aí abrir o segundo período ou segundo bimestre para alguns colégios, segundo período para outros. Vamos falar sobre lançamento vertical, tá? Lançamento vertical no vácuo. É uma continuação do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E a gente vai precisar das equações lá do MRUV, né? Como a gente viu lá nos gráficos do MRUV, nós vimos nos movimentos retilíneo uniformemente variados, sem gráfico, né? Que é o MRUV. E aí iremos adaptar essas três equações nesses tipos de movimentos. São três tipos de movimentos, né, no lançamento vertical. Lembrando que o lançamento vertical a gente vai considerar tudo no vácuo, tá? Ausência de ar. A gente sabe que na prática a gente sempre tem a resistência do ar, só que para facilitar a nossa conta, vamos idealizar e vamos supor que seja um movimento no vácuo, beleza? Quando você tem movimentos no vácuo, tudo fica mais fácil. Então a gente despreza, a gente ignora todas as variáveis que podem prejudicar na conta, né? Podem mudar o resultado. Então, os lançamentos verticais são todos no vácuo e aí a gente tem que fazer algumas adaptações. Primeira adaptação que a gente tem que fazer. Lá no MRV, a gente calculava a aceleração, né? A gente fazia as contas e calculava a aceleração. Aqui no lançamento vertical, a gente não precisa calcular a aceleração, porque a aceleração é a gravidade. Então, nesse caso, a aceleração já está pronta, né? Dependendo do local, claro, que a maioria dos exercícios é no nosso planeta. Então, a gente vai considerar a gravidade, vamos arredondar, né? Vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a gente sabe que a aceleração da gravidade ela não vale exatamente 10, ela vale 9,8 e alguns quebrados. Só que a gente considera, para arredondar, para facilitar a nossa conta, a gente vai considerar a gravidade da Terra como sendo 10. Lembrando que, se tiver algum exercício fora do nosso planeta, ou na Lua, ou em Júpiter, em qualquer outro corpo celeste, aí ele vai ter que dar a aceleração desse corpo celeste, a aceleração da gravidade. Mas na maioria dos exercícios é sempre na Terra. Então a gente vai fixar essa aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, gente? Bom, então como estava falando, eu fiz aqui um PDFzinho aqui para vocês. Ó, o lançamento vertical no vácuo, tá? E aí, vamos começar a discutir esse material. Vamos lá. Qual é a definição do lançamento? São movimentos sob o efeito da aceleração da gravidade local, onde se deslocam na direção vertical, ou seja, tratam-se de um movimento retilíneo uniformemente variado na direção vertical. Gente, são todos os movimentos com aceleração, já ciente, já não preciso fazer, ela já está feita, já está pronta, só que elas estão na direção vertical, tá? Então todos os movimentos são na verticais. E aí você vai trabalhar com essas três equações aqui, ó. Ó, essas três equações aqui, ó, que é a VV0 mais AT, ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2, e a equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então essas três equações aqui, elas são tiradas do MRUV. Então todos os três tipos de lançamento, elas vão ser derivadas dessas aqui, tá? A gente vai fazer algumas adaptações. Por exemplo, a gente vai trocar a letra por ΔS e vai chamar de altura, né? Porque como agora ele está na direção vertical, o deslocamento dele a gente chama de altura. Aqui, o A é a aceleração, a gente vai chamar de gravidade de G. Então, G vai ser a gravidade, que é a aceleração. E se tem mais alguma coisa aqui, não, só vai fazer essas trocas. A gente vai tirar o A por G e vai trocar o ΔS por H. No mais, é tudo igual, tá? Então, aqui nós temos aqui a classificação dos lançamentos. Nós temos três tipos de lançamentos, como eu tinha dito. Você tem aqui a queda livre, você tem aqui
o lançamento de cima para baixo, aqui ó, lançamento vertical de cima para baixo, e temos também, gente, o lançamento de baixo para cima, aqui ó, temos aqui o lançamento vertical de baixo para cima. São esses três tipos de movimento que a gente vai estudar nessa aulinha aqui agora, beleza? Vamos lá falar primeiro da dilatação, da queda livre. Então você tem aqui, ó, a queda livre, tá aqui. A queda livre, gente, o corpo é abandonado ou largado de uma certa altura do solo. Ou seja, a velocidade inicial é nula. Então, gente, para você saber se é queda livre, você tem duas palavras-chave. Falou em abandonar ou largar, já sabe que é uma queda livre. O corpo está sob o efeito da gravidade e a velocidade inicial lá em cima é zero, é nula, tá? E aí você vai ter aqui as três equações, aqui que eu botei, as três equações aqui, ó, da queda livre. Então vamos adaptar? Vamos olhar aqui, ó. Vamos aqui. Essa aqui, ó, essa primeira fórmula aqui, ó, que é a velocidade igual a gravidade vezes o tempo, ela é tirada dessa equação aqui do MRV. Como na queda livre a velocidade é zero, a inicial, então em V0 eu preciso botar, que é zero. O A eu vou trocar por G. Então fica V igual a G vezes T. Então adaptei a primeira equação para virar uma fórmula da queda livre. Então a velocidade vai ser igual a gravidade vezes o tempo. Tá? A segunda equação ela é tirada dessa aqui. Então, ó, só que aqui, em vez de chamar de ΔS, eu chamei aqui de H. Tá vendo aqui? E aqui, o V0, gente, na queda livre é zero. A velocidade não é diferente de zero. Ela é igual a zero. Tá? Então, ela parte do repouso. Então, você tem aqui, ó, o zero vezes t, que vai zerar esse termo. Vai sobrar só at ao quadrado sobre 2. E o a eu troco por g. Então, você vai ter essa fórmula aqui adaptada à queda livre. Ó. H igual a gt ao quadrado sobre 2. Beleza? E a terceira equação, que é a equação de Torricelli, vamos adaptar também à queda livre. A velocidade inicial é zero, então vai ficar 0 ao quadrado é zero. 2a, o g, né? Vou trocar o a por g e o ΔS por h. Então, adaptando essa terceira equação, ela vai ficar v ao quadrado igual a 2gh. Então, você tem as três equações da queda livre, tá? E, na verdade, gente, se a gente levar isso ao pé da letra, na verdade, são as três equações que a gente já viu. Só adaptei algumas letras, tá? Então, você tem as três equações aqui. E aí, eu botei uma ilustraçãozinha aqui, ó. O corpo, ó, essa bolinha aqui, ela está caindo com velocidade inicial igual a zero. Ela fica só sob o efeito da gravidade. Ela é largada, abandonada, até atingir o solo. Conforme ela vai descendo, ela vai aumentando a velocidade, tá? Quando ela chega aqui no solo, ela chega com velocidade máxima, tá? Então, você tem aqui as equações da queda livre. Vamos partir agora para o segundo tipo de movimento, ó. Vamos lá. Ó, lançamento vertical de cima para baixo, tá? Eu abreviei aqui, gente, para não ficar escrevendo toda hora, você pode abreviar, você pode chamar de LVCB, ou seja, lançamento vertical de cima para baixo. Aqui é a mesma coisa, em vez de você ficar escrevendo queda livre, você pode botar QL, queda livre, tá? Então, gente, nesse tipo de movimento, nesse lançamento, o corpo, ó, é arremessado ou jogado de uma certa altura do solo. Então, gente, em vez de eu largar ele, eu pego, ó, e arremesso. Eu jogo ele. Na hora que eu jogo ele, ele sai com velocidade diferente de zero. Tá? Beleza? Então, a velocidade inicial ele é sempre diferente de zero. Então, você tem aqui as três equações também do lançamento vertical de cima para baixo. Lembrando que, da mesma forma que eu adaptei as equações lá da queda livre, aqui também vou adaptar. Então aqui, gente, olha só, é até muito parecido. Só o A eu troco por G, porque aqui nesse caso, nesse lançamento, ele sai com velocidade diferente de zero. Ele é arremessado, ele é jogado, tá? Eu atirei ele para baixo. Então ele sai com velocidade inicial diferente de zero. Então você vai ter aqui, ó, a velocidade V0, que eu vou ter que incluir aqui na fórmula. Ó, então fica V igual a V0 mais A vezes
A, que é G, né, vezes T. Então fica V igual a V0 mais GT. A segunda equação, gente, ó, eu vou adaptar, vou botar ΔS, chamar de H. O A eu chamo de G. E aí vai ficar H igual a V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Beleza? E a terceira equação, V ao quadrado mais V0 ao quadrado, que é a equação de Torricelli, né? V0 ao quadrado mais 2A ΔS, ó, em vez de ΔS eu chamo de H, em vez de A eu chamo de G, logo vai ficar V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2GH, beleza, gente? Essas três equações aqui são todas do lançamento vertical de cima para baixo. Lembrando que queda livre, o corpo é abandonado de uma certa altura do solo, a velocidade inicial é 0, e agora, nesse tipo de movimento, de cima para baixo, ele é arremessado, ele é atirado, tá? Jogado também. Então, são algumas palavras que, se você lê o enunciado, você detecta logo o tipo de movimento. Bom, com isso a gente vai para o último tipo de lançamento, que é esse aqui, que é o lançamento de baixo para cima, tá? Que já vou abreviar aqui também, ó, vou chamar de LVBC, lançamento vertical de baixo para cima. Então, gente, nesse tipo de movimento, o corpo é arremessado ou jogado a partir do solo para cima com velocidade inicial diferente de 0, beleza? Então aqui, gente, eu pego o corpo, jogo para cima. Eu jogo para cima, ele vai subir, vai atingir a altura máxima e vai cair. Então, nesse tipo de lançamento, eu tenho o lançamento de subida mais o de descida, tá? Porque ele sai do chão. Então, vamos às considerações. Primeira consideração aqui que eu coloquei, ó. Quando o corpo atinge a altura máxima, a velocidade final é nula e retorna ao solo. Claro, tudo que sobe desce, né? Então você vai jogar o corpo para cima, ele vai diminuir a velocidade, diminuir, para, e depois volta a acelerar, aumentar a velocidade até chegar ao chão. Como são todos os movimentos no vácuo, se ele sai com uma certa velocidade do chão, na hora que ele voltar, ele vai voltar com a mesma velocidade, tá? A velocidade de saída é a mesma de chegada, tá? Outro detalhe, quando ele na primeira parte do movimento, ele vai desacelerando, ele vai diminuindo a velocidade. Quando chega aqui em cima, na altura máxima, ele vai sempre parar. Então ele vai atingir a altura máxima, para, e depois volta a cair. Então sempre que ele pedir a altura máxima, a velocidade final tem que ser igual a 0. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Se ele te pedir a altura máxima, o V final tem que ser igual a 0. Senão, se a velocidade dele ainda não é 0, ele ainda está subindo. Para ele atingir a altura máxima, obrigatoriamente a velocidade tem que ser igual a 0, beleza? A segunda consideração, gente, é isso aqui, ó. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Novamente eu falo, não estou considerando a resistência do ar. Então a gente está desprezando o ar, vamos admitir que seja tudo no vácuo. Admitindo que seja tudo no vácuo, eu posso dizer que o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Ou seja, o tempo total equivale ao dobro do tempo de subida, tá? A gente está desprezando todas as variáveis que o atrito, que o vento, a rajada, tudo isso vai influenciar, a gente está desprezando. Então você tem aqui, ó, o tempo total, que é esse T aqui, vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida que eu chamei de TS, tá? Então sempre que ele pedir o tempo de subida, você vai pegar a primeira fórmula, que é essa fórmula aqui, que eu ainda vou falar aqui, ó, e vai igualar o V igual a 0. Bota o V igual a 0, a gravidade é 10, você vai descobrir o tempo de subida. Lá, lógico que ele vai ter que dar a velocidade inicial, tá? E a terceira consideração, que eu já falei, a velocidade de chegada, ou seja, ao chegar no solo, é igual à velocidade de partida, ou seja, ao sair do solo. Então, a velocidade com que ele sai do solo, na hora que ele voltar, vai ter que ser a mesma velocidade, beleza? Então você tem aqui os 3 tipos de lançamento, ó, queda livre, lançamento de cima para baixo e lançamento de baixo para cima. Falta só falar das equações, ó. Podem olhar aqui. Essas equações aqui do lançamento, ó, de baixo para cima, elas são quase que idênticas ao do de cima para baixo, quer ver? Ó, de cima para baixo, vamos lá ver. Ó,
De cima para baixo, ó, V igual a V0 mais GT, H igual a V0T mais GT ao quadrado sobre 2, e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Todas essas equações estão com mais, né? Só que aqui no lançamento de baixo para cima, eles estão com menos. É a única diferença. Aqui é menos, aqui é menos, aqui é menos. Por que é menos? Porque quando você joga a bola, ele está contra a gravidade. A gravidade, cara, a gravidade, gente, é uma aceleração que está voltada para baixo, para o centro do planeta. Então ele vai estar sempre, ó, apontado para baixo. Se você tem um corpo que vai para cima, as equações vão ter que ter sinal negativo, que está contra a gravidade, beleza? Então você tem aqui a bolinha subindo, né? E aí você vai ter a gravidade se opondo. Com isso, você tem que inserir o sinal negativo aqui. Aí fica menos aqui, menos aqui, menos aqui. Então a primeira equação, V igual a V0 menos GT. A segunda equação, H igual a V0T menos GT ao quadrado sobre 2. E a terceira equação, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Show? Beleza, gente? Então aqui são os três tipos de movimentos, né? Queda livre, de cima para baixo, lançamento de cima para baixo e lançamento de baixo para cima. Eu deixei dois exemplos aqui para a gente fazer. Esses doisinhos aqui. Vamos lá. Ó, esses aqui. Vamos lá. Primeiro exemplo. Uma pedra de massa 500 gramas é abandonada a uma altura de 125 metros de altura do solo. Então você tem uma pedra, 500, meio quilo, larguei ela de uma certa altura de 125 metros, tá? E aí ele quer saber, letra A, o tempo de queda, e letra B, a velocidade de chegada ao solo. Gente, eu botei de propósito aqui a massa da pedra. Será que a massa da pedra influencia no tempo de queda e na velocidade de chegada ao solo? O que vocês acham? A experiência que o Galileu fez. Galileu foi um físico italiano. Galileu, ele pegou uma pena, pegou um corpo, né, mais pesado que uma pena, largou o martelo, né? Pegou o martelo e uma pena. Pegou o martelo e a pena, isso foi feito também lá na Lua, quando os astronautas foram, né? Na Lua eles fizeram essa experiência também. Pegaram um martelo e uma pena, colocaram da mesma altura, tá? A pena de ave e um martelo, colocaram à mesma altura e largaram ao mesmo tempo. Pegaram os dois e largaram. Verificou que os dois caíam simultaneamente, por incrível que pareça, tá? Então, quando você tem corpos que são largados da mesma altura, tá? Tem que estar na mesma altura. E sobre o efeito da gravidade igual para os dois, independe da massa. A massa ela não influencia no tempo da queda, nem da velocidade de chegada ao solo, beleza, gente? Agora, por quê? Porque, na verdade, está desprezando o ar, né? Se você pegar duas folhinhas de papel, por exemplo, pega duas folhas de papel A4, né? Papel ofício. Duas. Uma você amassa, faz uma bolinha de papel. E a outra você deixa na folha normal mesmo, ela esticadinha. Larga os dois, tanto a folha aberta como a bolinha, da mesma altura. E larga. Quem vai cair primeiro? Quem vai cair primeiro? Agora, nesse exato momento aqui, não estou considerando ar. Quer dizer, estou considerando ar. Aqui nesse ambiente aqui, com ar e tal, não tá com uma atmosfera aqui. Claro que quem vai cair primeiro vai ser a bolinha de papel, né? Porque a folha vai fazer assim. A folhinha vai fazer assim, vai planar, vai ser amortecida pelo ar até chegar ao solo. Agora, se a gente considerar, né, a gente desprezar todo o ar daqui, aí sim, não vai ter mais o efeito do ar, da resistência do ar. Que isso, ela demora mais a cair por causa da resistência do ar. Se você desprezar o ar, aí se você coloca os dois corpos, né, tanto a folhinha amassada como a folha aberta, da mesma altura, os dois vão cair simultaneamente. Beleza? Então, a massa ela não influencia nos lançamentos verticais, tá? Então, gravem isso.
Então, gente, essa massa aqui, ó, de 500 gramas, ela não vai influenciar em nada. Então, eu posso desprezar essa massa aqui. Então, você vai considerar só a altura, que é de 125 metros, né, onde a pedra foi largada. E aí, já sei que é queda livre, porque falou em abandonado. Abandonado ou largado, queda livre. Então, já coloquei as três equações aqui, ó. Velocidade igual a gravidade vezes o tempo. Altura igual a gt ao quadrado sobre 2. E a Torricelli, ó, v ao quadrado igual a 2gh, beleza? Bom, letra A, ele quer saber o tempo de queda. Quanto tempo essa pedra vai levar para sair lá do ponto onde ela foi largada até chegar ao solo? Bom, se eu tenho a altura que é de 125 metros e tenho a gravidade que é 10, das três equações, a que me serve é a do meio. Porque o H eu já tenho, que é 125, e a gravidade eu tenho, que vale 10. Logo, eu vou jogar na segunda equação para descobrir o tempo. Beleza? Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Peguei a segunda equação, hgt ao quadrado sobre 2. O h vale 125 metros, né? Que ele falou aqui em cima. Então no lugar do h eu boto 125. Gravidade 10. Aí eu dividi 10 por 2, dá 5, né? Então ficou 125 igual a 5t ao quadrado. 5 está multiplicando, passo dividindo, ficou 125 sobre 5. 125 sobre 5, 25. Como t está elevado a 2, passa para o outro lado como raiz. Então fica a raiz quadrada de 25, que vai dar 5 segundos. Então, gente, ele levou 5 segundos para sair lá de cima até cair no chão. Já descobriu o tempo de queda. Na letra B, ele pede a velocidade de chegada ao solo. Bom, gente, já que ele quer saber a velocidade, e eu já descobri o tempo, que é 5, a que me serve é a primeira aqui, ó, que é a velocidade igual a gravidade vezes o tempo. A gravidade é 10 e o tempo vale 5. Então ficou V igual a GT, vai ficar 10 vezes 5, que é o tempo que a gente já calculou na letra A. 5 vezes 10, 50 metros por segundo. Então a velocidade quando ele chega no chão vale 50 metros por segundo. Beleza, gente? O segundo exemplo, gente, vamos ver aqui, ó. Vamos lá. O segundo exemplo. Um corpo é arremessado do solo a uma velocidade de 36 km por hora na direção vertical. Determine. Gente, se o corpo está do solo e é jogado para cima, é um lançamento vertical de baixo para cima, tá? É arremessado do solo. Então ele estava no chão e foi jogado para cima. A velocidade inicial dele, ó, é de 36 km por hora. O que a gente tem que fazer primeiro? Tá em quilômetro por hora, a gente vai ter que dividir por 3,6, né? Para passar para metro por segundo. Então, eu já peguei aqui, já que eu já distingui, já sei que tipo de movimento é, eu já botei as três equações aqui do que eu vou... São as candidatas para eu trabalhar, né? O V, V0 menos GT, o H igual a V0T menos GT ao quadrado sobre 2, e a Torricelli, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH. As três equações que eu posso usar. Então, na letra A, ele pede a altura máxima desse corpo, né? Qual foi a altura máxima que esse corpo atingiu? Bom, primeira coisa, eu vou ter que dividir por 3,6, né? Para passar para metro por segundo. 36 dividido por 3,6 deu 10 metros por segundo, beleza? Bom, já que ele quer saber a altura máxima, eu sei que na altura máxima a velocidade dele é zero. Então, se eu tenho que a altura, se eu quero a altura máxima, ó, quero esse Hzinho aqui. Sei que o V final é 0. E sei o V0 e a gravidade é 10, a que me encaixa melhor, a que me serve melhor é essa terceira aqui, ó. Essa terceira equação, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Beleza? Então, eu vou peguei a terceira equação e substituir os valores. Ó, a velocidade aqui é 0, né? Quando chega lá em cima é 0. Então, eu botei aqui 0 ao quadrado igual, a velocidade inicial deu 10 metros por segundo. Então, botei aqui 10 ao quadrado. Menos 2 vezes a gravidade, que também é 10, né? Então, botei 10 aqui, vezes a altura máxima que eu quero saber. 0 ao quadrado é 0, 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 10 vai dar 20. Aí eu vou passar esse 20H para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, ficou 20H igual a 100. O 20 está multiplicando, passei dividindo. Aí ficou aqui, ó, a altura máxima igual a 100 dividido por 20.
Cortei 0 com 0 aqui, 10 por 2, 5 metros. Então a altura máxima dessa pedra, desse corpo, foi de 5 metros. Ele atingiu 5 metros, depois voltou a cair, tá? Ele quer saber na letra B o tempo de lançamento. Bom, vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu falei, o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Se ele quer saber o tempo de lançamento, ele quer saber o de subida mais o de descida. Então, se eu quero saber o tempo de lançamento, eu vou calcular primeiro o tempo de subida e depois dobrar, né? É mais fácil. Então, eu vou pegar a primeira equação aqui, ó, que é a que me serve, porque eu sei que quando ele atinge a altura máxima, a velocidade final dele é 0. Então, esse V final aqui eu conheço que é 0. Esse V0 aqui é a velocidade de saída do solo que ele me deu, 10 metros por segundo. Então, esse V0 eu sei que vale 10. E a gravidade também é 10. Então, substituindo os valores, vai ficar 0 igual a 10, que é o V0, menos 10, que é a gravidade, vezes o tempo, que eu botei TS para saber que é tempo de subida. Então, eu vou passar esse 10 TS para o outro lado, ele vai ficar positivo, né? Aí o 10, que está multiplicando o TS, vai passar dividindo, vai ficar 10 sobre 10. 10 sobre 10, 1 segundo. Gente, esse é o tempo de subida. Leva 1 segundo para subir. Como o tempo de subida é igual ao de descida, se leva 1 segundo para subir, leva mais 1 segundo para descer. No total do lançamento, quando ele retorna ao chão, ele leva 1 mais 1, 2 segundos. Então, o tempo total aqui é 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, 2 vezes 1, 2 segundos. Beleza, gente? Então, esses são os movimentos sob o efeito da gravidade. Nós temos também o lançamento oblíquo e o horizontal. Só que aí eu preciso primeiro falar sobre vetores. A gente primeiro tem que dar um material para vocês de vetores, operações vetoriais, para depois entrar no lançamento horizontal e no lançamento oblíquo. Que aí, gente, eu vou admitir que é muito mais difícil, né? Porque no lançamento oblíquo, por exemplo, o que é um lançamento oblíquo? É quando o corpo ele é arremessado de maneira que ele forma uma parábola. Tá? Então é como se fosse um lançamento. O cara lança a bola jogando bola, o cara vai lançar. O cara lança a bola sempre descreve uma parábola, uma trajetória parabólica. E isso é um lançamento oblíquo. Para a gente descobrir, por exemplo, o alcance da bola, a altura máxima que essa bola atingiu, aí é muito mais difícil, porque a gente vai ter que projetar o vetor velocidade. Para a gente projetar, a gente vai ter que usar o seno e cosseno. Então é muito mais difícil a gente calcular a velocidade, a altura máxima no lançamento oblíquo. Mas até a gente chegar nessa fase aí de lançamento horizontal e oblíquo, eu vou ter que mostrar para vocês como é que a gente opera vetores, tá? Decompor vetor, projetar vetor, usar seno e cosseno. Então isso aí já é um papo para um próximo momento. Então aqui a gente viu os lançamentos, 3 tipos de lançamentos. Vamos recapitular aqui, ó. Vamos recapitular, a gente viu queda livre, a gente viu o lançamento de cima para baixo e a gente viu o lançamento de baixo para cima, tá? Todos os 3 estão sob o efeito da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E vamos ver as palavras-chave aqui. Se for queda livre, o corpo é abandonado ou largado, tá? Palavra-chave aqui no lançamento de cima para baixo. Para ser lançamento de cima para baixo, o corpo é arremessado para baixo ou jogado para baixo. E no lançamento vertical de baixo para cima, ele é arremessado do solo, ou é jogado do solo, ou é atirado do solo. Que aí ele vai sair do solo, vai subir, vai atingir a altura máxima e depois retorna até chegar ao solo. Beleza, gente? Então foram esses 3 tipos de movimentos que a gente viu. No próximo vídeo, na próxima aula, vou trazer alguns exercícios do livro e fora do livro também, beleza? Para a gente fixar bem essa parte dos lançamentos verticais. Show? Depois a gente entra na parte dos vetores, operações vetoriais, mesma direção, mesmo sentido, sentidos contrários, vetores perpendiculares, lei dos cossenos, para a gente poder entrar nos lançamentos oblíquo e horizontal. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês aí. Podem me procurar à vontade para tirar dúvida. Já tem meu zap, estou no grupo de vocês. E aí vou ficar à disposição para vocês. Valeu, gente? Forte abraço e até a próxima!